Será que a visão religiosa diferente afeta um relacionamento? A visão política diferente, a visão moral diferente? Eu vejo que muitas pessoas elas avaliam se um relacionamento vai ser bom ou não com base nas coisas que são iguais. Então, se nós tivermos muitas coisas iguais, vai dar certo, se não tivermos, não vai. Isso é uma verdade em partes. Tem muitos momentos que eu preciso ter compatibilidades para que aquele momento seja agradável. Só que existem pontos que não precisam necessariamente ser compatíveis para que o relacionamento funcione. E esses que eu citei são alguns desses pontos. Por exemplo, no meu relacionamento com a Rafa, nós temos visões religiosas completamente diferentes. Eu vejo Deus a uma forma e a Rafa vê Deus a outra forma. A visão da Rafa de Deus é que ela acredita que Deus existe e na cabeça dela ela foca na existência de Deus e não na Bíblia e não no que as pessoas falam acerca de Deus e não nas religiões, mas em Deus. Então seria uma espécie de energia superior, um ser superior que ao mesmo tempo que tem todo o poder, não se importa em ficar brincando conosco como se fôssemos marionetes ou peças de um jogo. Então, segundo a visão da Rafa, Deus não vai, por exemplo, ficar determinando o que eu faço, o que eu não faço, o que eu perco, o que eu não perco. Aquelas frases, por exemplo, como nossa, foi livramento, ou aquelas frases de se Deus tirou da minha vida é porque Ele vai trazer algo melhor. Ela não pensa dessa forma, porque isso seria, por exemplo, a existência de um Deus que fica o tempo todo se preocupando em o que vai fazer da nossa vida. E é um conceito um pouco, às vezes, pequeno, segundo a visão dela. Ela gosta de ver como algo mais amplo, que nós temos livre-arbítrio, que nós somos responsáveis, né? Logo, eu tenho que me responsabilizar pelos erros que eu cometo, de uma forma bem ampla. A minha visão, por outro lado, já é uma visão um pouco mais apática. Eu tenho o conceito de que eu sou apateísta, ou seja, eu sou uma pessoa que considera irrelevante pensar sobre Deus, falar sobre a existência ou a inexistência. Não é como se eu fosse ateu e não acreditasse, defendesse que eu não acredito, não. Eu tenho até nesse ponto uma visão um pouco agnóstica. Eu acho que pode existir ou não pode existir, e pode não existir, na verdade, só que o cérebro humano não tem a capacidade de provar com toda certeza que existe. Então eu procuro não pensar. Eu procuro, através do meu apateísmo, imaginar que eu preciso focar em coisas que eu consigo de fato controlar, coisas factuais. Então, em um contexto geral, eu vivo a minha vida como se Deus não existisse, mas eu entendo que ele pode existir. E se existir, está tudo bem, se não existir, está tudo bem também. Então nós temos visões muito diferentes, né? Agora, como conciliar essas coisas? A ideia central é que eu preciso respeitar o outro. Então eu entendo que o outro tem uma visão diferente, eu entendo que o outro tem motivos para pensar assim e o outro faz a mesma coisa. E eu posso até falar sobre a minha visão e ela sobre a dela, mas a gente não tenta convencer um ao outro. E esse geralmente é o problema. Quando eu vejo casais falando que não dão certo porque a visão religiosa é diferente, não é necessariamente por causa disso. É porque um dos dois, por exemplo, gosta de frequentar a igreja e o outro não. Então esse que gosta quer forçar o outro a ir à igreja, quer forçar o outro a viver a sua fé, a fé desse primeiro. E esse outro, em contrapartida, às vezes desdenha do fato desse primeiro querer ir à igreja, querer expressar a fé dessa forma. E um age como se o outro tivesse errado. E o problema disso é que fica extremamente desconfortável um relacionamento assim. Um relacionamento onde o outro sempre tenta me mostrar que eu estou errado. E na minha cabeça, eu acho que não. Então imagina esse exemplo que eu até sempre dou para vocês. Eu tenho aqui uma garrafa verde de plástico. Imagina eu falar para você que essa garrafa, na verdade, não é verde de plástico, ela é azul de vidro. E você fala, poxa, Hugo, é claro que não é azul de vidro. Eu estou vendo, é verde e é de plástico. Eu falo, não, você está vendo errado. Na verdade, ela é azul e ela é de vidro. Qual a chance de você acreditar em mim? De acreditar que a cor que você está vendo não é verde, é azul, de que o barulho que você ouve não é de plástico, é de vidro, sendo que você ouve o plástico e você vê o verde. Percebe a dificuldade? Então eu vou tentar te provar que a minha visão é a certa e você vai tentar a mesma coisa. Isso vai gerar uma percepção de que não há respeito da minha parte para com você. Então basta que eu entenda que você vê como vê, que você enxerga como enxerga, que eu não tente te mudar e que eu aceite as coisas do jeito que são, para você. Porque aí a gente pode ter conversas maduras. Eu te pergunto sobre a sua visão, você me conta, você pergunta sobre a minha, eu te conto. E a gente vê, nossa, que interessante, né? Uma pessoa que pensa diferente e só. Assim é possível, só que para ter um relacionamento assim, requer uma maturidade que normalmente as pessoas não têm.
Ser humano fala muito de maturidade, as pessoas quase todas se acham maduras. É raro uma pessoa que vai falar para você, não, eu sou imaturo. Quase todo mundo se acha maduro. E isso se dá ao fato de que tudo aquilo que a minha consciência engloba, eu sei. E tudo que não engloba, eu considero que nem existe. Então, tudo aquilo que eu acredito que eu aprendi acerca da vida, que eu aprendi acerca dos relacionamentos, de Deus, da política, eu acho que é toda verdade, porque, óbvio, se houvesse ali uma brecha, eu teria pensado sobre. Se houvesse uma negativa, eu teria percebido. Como eu não percebi, eu acho que não existe. Só que esse é um erro que faz com que a gente se sinta completo. É um erro que faz com que eu não considere a possibilidade de eu estar errado. E quando você evolui, você, no processo de evolução, quebra tantas máscaras. Sabe, você se vê errado tantas vezes, você descobre que coisas que você acreditava com toda certeza que eram de um jeito, não são, que você começa a considerar que sempre, independente da certeza que você tenha, você pode estar errado, que significa talvez que simplesmente você ainda não aprendeu uma coisa que mostra diferente aquilo que hoje você considera uma certeza absoluta. Então você se torna até um pouco mais humilde. E aí você entende, eu tenho a minha visão, eu acredito em Deus ou eu não acredito em Deus. Só que eu posso estar errado, entende? Aí você se torna aquela pessoa, por exemplo, que tem fé em Deus, mas sabe que você não tem como provar, então pode ser que não exista. Ou você é ateia e sabe que não tem como provar, mas pode ser que exista e está tudo bem. Então você entende que a sua visão nada mais é do que a sua visão pequena. Por mais que você seja uma pessoa inteligente, é uma visão irrisória acerca da dimensão dos fatos. E às vezes você tem uma visão política e você defende, por exemplo, a esquerda ou a direita. Independente de qualquer lado, você acredita que o seu lado é o certo. E aí, quando alguém fala contra, você acredita que essa pessoa não tem juízo. E quando fala a favor, você acredita que está certo, mas é só porque a sua consciência já considera isso uma verdade absoluta. Se você entender que você pode estar errado e alcançar esse nível de evolução é maravilhoso, porque agora você não vai focar tanto em defender direita ou esquerda. Você vai observar o que está acontecendo e você vai perceber pontos incríveis e pontos horríveis em ambos os lados. E você vai parar de ser aquela pessoa fã de político, por exemplo, né? Você vai conseguir conversar e ponderar. Você vai conseguir, por exemplo, ser de um partido, mas votar em outro, porque a proposta do outro e os fatos que o outro mostra são melhores para o país. E é uma coisa que, honestamente, a gente não vê na maioria das pessoas, né? A gente não enxerga isso, a gente enxerga intolerância, a gente enxerga tendenciosidade, mas pouco dessa capacidade de se adaptar, de observar. Então, sim, um relacionamento pode dar certo com visões religiosas diferentes se, e somente se, for um relacionamento entre duas pessoas que são maduras o suficiente ao ponto de entender que é simplesmente o pensamento de cada um e se respeitarem em suas visões. A pergunta é, você e a pessoa que está com você possuem isso? Ou vocês acham que possuem, mas na prática sempre dá briga? Pensa sobre isso. E se precisar da minha ajuda como mentor, tem informações aqui na descrição, é só entrar em contato com a gente. Um abraço.